Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Peter Ligrando, começa agora mais uma edição do Memória ABC, transmitida aqui simultaneamente pela rádio e pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Um programa que tem como objetivo retratar um pouco da história das pessoas que marcaram época aqui na nossa cidade. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui o radialista Nenito Costa, com certeza o mais antigo, em operação ainda, podemos dizer assim, em atividade na imprensa aqui da nossa região. Seu Nenito, é um prazer para mim receber o senhor aqui hoje, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Peter, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, nessa Câmara maravilhosa, que é a Câmara de Balneário Camboriú, onde tem equipamentos importantes como rádio, televisão, enfim, é um trabalho importante que essa Câmara faz e transmite para que o contribuinte de Balneário Camboriú fique sabendo tudo o que acontece dentro dessa cidade. É verdade, seu Nenito. Mas vamos falar um pouquinho, já que aqui é a Memória ABC, contar um pouquinho da sua história. Eu quero saber onde o senhor nasceu, como foi a sua chegada aqui. Vamos recapitular um pouco disso, Nenito? Rapaz, eu tenho um caminho bastante longo. Eu nasci em Irati, no estado do Paraná, ali praticamente próximo a Curitiba, perto de Campo Largo, por ali. Irati é uma cidade, já foi considerada a capital da batatinha. Então eu nasci em Irati. Eu não conheço a cidade. Eu saí de lá, eu tinha 1 ano de idade e me criei em Marechal Cândido Rondon, quase na divisa com o Paraguai, no estado do Paraná, no oeste paranaense já. E aí depois disso, o senhor morou ali e como é que foi a sua história? Conta pra gente. Bom, a gente em Marechal Cândido Rondon, a gente chegou num período ainda inicial de Marechal Cândido Rondon, nós chegamos ali em 1968, por aí, nós chegamos em Marechal Cândido Rondon. Nós moramos primeiramente em Laranjeiras do Sul, no estado do Paraná também, depois moramos em Guaraniaçu, também no estado do Paraná, e daí com aquela abertura grande que tinha do oeste do Paraná, onde muitos agricultores estavam indo para o oeste do Paraná, para o plantio do café, o plantio de algodão, enfim, era um trabalho muito grande que tinha ali. E o meu pai trabalhava com muita gente, sabe? Ele trabalhava com bastante peões, ele tinha peões que trabalhavam com ele, 20, 30 peões. Ele foi contratado por um fazendeiro, um alemão, que veio da Alemanha no tempo da guerra, seu Germano Krissing, e contratou o meu pai com toda a equipe para ir para a fazenda dele, fazenda agrícola era o nome da fazenda dele, numa vilazinha chamada Vila Maripá, lá mesmo na região oeste do Paraná. O meu pai foi para lá com aquela equipe para o plantio de 1.200.000 pés de café. Ali nós fomos para lá, a gente tinha 7, 8 anos de idade, e acompanhando o pai sempre no trabalho, sempre fazendo aquele trabalho na lavoura, né? Eu não tenho vergonha de dizer que puxei muito cabo de enxada, isso aí não envergonha ninguém. O que envergonha o cara é roubar. Eu trabalhei muito em cafezal, por exemplo, em plantação de algodão, em plantação de milho, enfim. A gente, pequeno, fez esse trabalho juntamente com a família. Depois, quando começou, em 1958, em 1958, Marechal Cândido Rondon era a cidade que estava no topo, estava uma grande cidade que estava se abrindo na região oeste do Paraná, e nós fomos morar em Marechal Cândido Rondon. Estava abrindo uma emissora de rádio que abriu no ano de 1960, abriu em caráter experimental. Nós fomos para lá já preparados já para trabalhar naquela emissora. Olha só. A gente começou como dupla sertaneja, sabe? Eu e meu irmão, nós trabalhávamos como dupla sertaneja. Nós fazíamos show em toda a região e fomos ficando conhecidos em toda a região. E aí que foi a entrada no rádio? E aí que foi a entrada no rádio. Em 1963, nós fomos chamados para o rádio. Aí era oficial, a rádio estava abrindo. Lembra da rádio lá, o nome? Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. Hoje é Rádio Difusora do Paraná. E chegamos lá, nos contrataram para a gente trabalhar, né? A gente trabalhava em circo, trabalhava em shows, trabalhava em... Enfim, onde tinha um lugarzinho para tocar e cantar, nós estávamos lá, né? E... O sucesso foi grande que foi parar no rádio? O sucesso foi bom e foi grande que a gente foi para o rádio. Porque o rádio naquele tempo era tão diferente do rádio de hoje, que hoje você tem a facilidade. Você puxa ali quantas músicas você quer, na hora que você quer, você puxa e faz. E aquele tempo, quando abriu a rádio difusora, era uma rádio que tinha um transmissorzinho bem pequenininho, de 250 watts, mas ele pegava uma região tão grande, ele pegava quase que a metade do Paraguai,
e pegava um grande espaço no oeste do Paraná, de Cascavel até o Moarama. A radiodifusora entrava muito bem, e era a grande rádio no momento, né? E nós aproveitamos aquele espaço. E aí, como não tinha facilidade para buscar música, tinha que tocar ao vivo. Aí não tinha disco, não existia quase disco. Existia lá, por exemplo, um disco de uma dupla aqui, de um cantor ali. Roberto Carlos era muito difícil de você conseguir, na época o Roberto também era jovem ainda, né? A Vanderlei, o pessoal daquele movimento Roberto Carlos, era pouco disco que chegava. Disco sertanejo, que era o maior tocar, que era mais tocado na região, tinha pouco e quase não chegava. Você tinha que ir a São Paulo buscar aqueles discos, comprar em São Paulo e trazer. Aí ficava mais difícil. O que as emissoras faziam? As emissoras contratavam duplas sertanejas, como era o nosso caso, contratavam as duplas sertanejas para cantar ao vivo e fazer programa ao vivo. E nós começamos, então, fazendo programa ao vivo. E o senhor mesmo apresentava o programa daí? Nós começamos assim, tinha um locutor apresentando o programa. E a gente fazia o trabalho da parte musical, né? Mas aconteceu o seguinte, nós entramos para o rádio da seguinte forma. Tinha um locutor que trabalhava com a gente, parece piada, mas é verdade. Parecia uma brincadeira que a gente está contando assim por contar, mas era a pura realidade. O locutor, ele trabalhava todo dia bêbado. Olha. Amanhecia o dia, ele trabalhava bêbado. E o dono da rádio, o seu Arlindo Lampo, uma pessoa maravilhosa, um cara fora de série, ele ouvia a rádio todos os dias, né? E eu trabalhava com o Rosalino, que era o locutor. Eu fazia parte da mesa de som, né? Porque naquele tempo a mesa de som, para você fazer uma mesa de som, você tinha que quase tinha que tirar a carteira do motorista. De tão difícil que era a coisa. Tinha disco, aqueles discos de cera, aqueles bem antigos, né? Aí você tocava o comercial naquele disco de cera que rodava em 33 rotações e tinha que voltar novamente a rotação do disco para tocar a música também num disco de cera que vinha em 33 rotações. Aí era diferente. Era uma rotação diferente. Olha só. Aí foi aquele período todo, a gente trabalhando com a emissora de rádio, tá? Em 1963, nós começamos, aí eu comecei direto como radialista. Aí o diretor da rádio, que era o seu Arlindo, que eu já falei para você, me chamou e falou: Nenito, não dá mais para trabalhar com homem vive bebendo. Ele chegou uma parte da manhã, brincadeira, rapaz, uma parte da manhã, no inverno, frio, lá quando esfria, é grande o frio, né? Uma neblina, e ele chegou bêbado na rádio. 7 horas da manhã, ele estava dormindo no estúdio, e ele terminou a música, eu bati no vidro para ele acordar, e começou o trabalho dele. Ele levantou a cabeça e olhou e falou: em Marechal Cândido Rondon são 19 horas, vamos aguardar o som para a transmissão da Voz do Brasil. Nossa. E o dono da rádio ouvindo. O dono da rádio me ligou: Nenito, manda o Rosalino falar comigo aqui, você assume o programa. E eu assumi por brincadeira. Assumi por poucos dias o programa. Brincadeira e necessidade também, brincadeira, né? E necessidade. Eu estava suprindo, eu era aquele estepe careca, mas que ainda ia longe, né? Dava para trabalhar com estepe careca. O senhor tinha quantos anos na época? Eu tinha 18, 19 anos no máximo. Ah, muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. E daí, quando foi naquele período, ele me chamou: fica com o programa por enquanto. Ele falou: não arrumamos alguém. Tá, tudo bem, eu fico. E fui tocando, né? Fui tocando, aí ele, em vez de arrumar um locutor, arrumou um operador. E colocou comigo para trabalhar na mesa de som. E eu passei para dentro do estúdio. Ali já começou o meu primeiro contrato com rádio, como profissional de rádio. Saiu em 19 de março de 1964. 64. Em 19 de março de 64. 31 de março de 64, estourou a Revolução, onde o Exército tomou conta do país. Sim. Não na chamada ditadura, porque eu não considero aquilo uma ditadura. Foi um regime militar que entrou no Brasil, necessário, porque estava uma esculhambação maior que está hoje. O Brasil estava numa esculhambação tão grande que ninguém entendia ninguém. Nós estávamos naquela época no Brasil, parecendo hoje a Venezuela. Você chegava no supermercado para comprar alguma coisa, não tinha, não existia, porque estava tudo trancado. Ninguém entendia governo, ninguém, virou uma bagunça. E aí os militares chegaram? Aí os militares chegaram, abafaram tudo, né? Tomaram conta. No dia 31 de março de 64, era 4h30 da tarde, 16 horas e 30 minutos, mais ou menos, eles tomaram conta do Brasil. O senhor noticiou isso? E começou. Eu não noticiei. Na época era trancado, né? Quando eles trancaram tudo, ninguém noticia nada. A gente ficou simplesmente assim, ó,
tocando música e dando hora certa. Nada mais do que isso. Nada mais podia fazer. Nada mais que isso. Foi mais ou menos uns 15, 20 dias dessa forma. Aí um dia apareceu o diretor de comunicação, que era também um militar, Marechal Alberto Massa, era o diretor de comunicação do estado do Paraná. Ele apareceu na rádio e fez uma reunião com o pessoal, né? Conversou com nós, explicou como deveria ser e nós tocamos. Ou seja, debaixo das regras deles. Das regras deles. Aí o que fez? O diretor da rádio, daí já tinha mudado na época, era o genro do seu Arlindo Lamp, o Hélio Winter, assumiu a rádio, ele me chamou, naquele fervo todo que estava a Revolução, ele me chamou, Nenito, nós precisamos mudar essa programação antes que os homens venham aqui e mudem por nós. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, cara, seu diretor, eu sou teu funcionário. Ele falou, não, você era só meu funcionário, a partir de hoje você assume a direção artística da rádio. Me botou numa fogueira, rapaz. No meio do regime militar? No meio daquele regime militar, a coisa mais forte do mundo, eu caí naquela fogueira. O que eu fiz? Eu peguei e reuni todo mundo. Do jornalismo, a mulher que fazia o cafezinho. Juntei todo mundo na minha sala, o negócio é assim, ó. A partir de hoje nós vamos fazer assim, vamos trabalhar conforme eles de Curitiba, que a sede deles era Curitiba, conforme os homens de Curitiba mandar, nós vamos trabalhar. Passado mais uns 20 dias, o Coronel Massa apareceu na emissora. Ele, a equipe dele, né? Quem é o responsável pela programação da emissora? Era eu. Aí sentamos numa sala, ele me explicou tudo conforme ele queria, conforme tinha que ser, não é que ele queria, era que já vinha de Brasília aquele comando. Nós sentamos, conversamos mais de 1 hora. Ele me passou tudo o que ele queria que fizesse. Aí era assim, você pegava a programação de rádio, você fazia toda a programação, por exemplo, estamos entrando agora, já caindo quase para o mês de dezembro. Dia 15 de novembro, por aí, a gente começava a fazer a programação de dezembro. Toda. Quando era dia 25 por aí de novembro, você mandava aquela programação para Curitiba. Aquela programação ia toda, mas era um pacote, era um tremendo pacote de papel. Você fazia aquilo ali. Eles ouviam tudo que ia pro ar? Eles pegavam, liam tudo, o que você tinha mandado, pegavam as fitas, que tem para fita cassete. Olha. Eles ouviam aquelas fitas todas. E aquela, por exemplo, você mandava o pacote todo. Aquela parte da programação que viesse com carimbo vermelho, não colocasse no ar. Era assim que a gente trabalhava naquela maneira de fazer o trabalho como eles mandavam. Olha só. De 64 a 74, eu estava na rádio como diretor artístico, fazendo o meu trabalho. Eu trabalhava em cima da risca, tudo que eles pediam eu fazia, né? Aí um dia ele chegou na rádio, Coronel Massa, chegou, me chamou, Nenito, teu trabalho está muito bom na emissora, e eu preciso te recompensar de alguma forma. Eu pensei, meu Deus do céu, o que é que vem do Exército? O que é que pode vir? Naquele tempo, a faculdade de jornalismo era somente em Curitiba e São Paulo que se fazia. Ele me disse, eu consigo um registro de jornalista para você que vale no Brasil inteiro. É do Exército, nós estamos encaminhando. Você quer? Eu digo, meu Deus, quem é que não quer? Venha. Aí ele falou, me dá toda a tua documentação, e em 30 dias eu te dou em mãos. Foi o que ele fez. Encaminhei tudo para ele, dentro de 30 dias ele me veio com o meu DRT, tudo prontinho, registro de jornalista. Foi em que ano daí o senhor tem o Foi em 1974. Desde 74 o seu registro? Desde 74 eu tenho esse registro. Olha só. E posso atuar no Brasil inteiro com ele. Que bacana, senhor. Aí, a sua história, então, ela foi bastante fundamentada em Marechal Cândido Rondon. Ali o senhor constituiu família, foi tudo ali? Eu conheci minha esposa em Marechal Cândido Rondon. E casamos 2 anos antes da Revolução. Casamos 2 anos antes, ficamos morando em Marechal Cândido Rondon e eu trabalhando na mesma emissora. Aí tivemos a primeira filha lá em Marechal. Aí eu vim para Curitiba. Eu saí da Rádio Difusora e vim para Curitiba para trabalhar na Rádio Tingui. A Rádio Tingui é uma rádio do pastor Matheus Iense, que hoje é deputado, o filho dele também é deputado, enfim, são pessoas que, né, que estão hoje na política. E depois de Curitiba, chegou aqui? Depois de Curitiba eu voltei a Marechal Cândido Rondon. Eu voltei em 1979, eu voltei para Marechal Cândido Rondon, voltei a assumir o mesmo posto que eu tinha como diretor artístico da mesma emissora que eu estava. E daí eu trabalhei até 82. Até 82
eu trabalhei em Marechal Cândido Rondon, na difusora de Marechal Cândido Rondon. Aí eu voltei a Curitiba. Saí da difusora e voltei a Curitiba. Ficou até 80 e vim trabalhar na Rádio Clube Paranaense, a B2. A maior emissora de rádio do estado do Paraná. Naquele tempo tinha quatro faixas de ondas curtas, tinha já uma FM e uma onda média. 25 mil watts na onda média, tudo. Passei a trabalhar ali. Trabalhei até 86, meados de 86. Nós estávamos fazendo a Copa do Mundo pela B2, direto do México. Era o Lombardi, era o Jurandir Carioca, não sei se chegou a conhecer o Jurandir Carioca, que depois trabalhou aqui com nós na Camboriú. Enfim, tinha uma turma grande que trabalhava naquela equipe, né? O senhor cobriu lá no México ou na rádio? Eu mesmo? fiquei na rádio, a gente fazia cobertura na rádio, né? Fazia o trabalho, a gente trocava de plantão dentro da rádio, porque era direto, transmitido lá, tudo diretão, né? Aí foi a sua chegada para cá? Em 86, nós estávamos fazendo a Copa do Mundo no México, e aí o Carlos Alberto Spinelli me chamou para a Rádio Camboriú. Então, segura isso, Nenito. Gente, é muita história hoje no Memória ABC aqui, porque afinal são anos de história, de trajetória no rádio, né? Não só aqui na nossa região, mas agora a gente vai chegar nesse ponto. Por isso que eu dei uma pausa aqui com o seu Nenito, que eu vou chamar o intervalo e depois a gente vai falar então da história do seu Nenito no rádio aqui na nossa região, que é uma história longa também, e você acompanha daqui a pouquinho no Memória ABC. Não saia daí, hein? A gente volta já. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional. Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória ABC. De volta com o Memória ABC de hoje, recebendo um grande amigo aqui, seu Nenito Costa, um profissional de anos de rádio, com certeza tem muita história para contar para a gente. Só lembrando você, né, que o Memória ABC ele é transmitido aqui na Rádio e TV Câmara todas as segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. E esse programa está sendo gravado, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro. Então, vou voltar aqui com o seu Nenito, porque nós estávamos falando agora da sua chegada aqui em Balneário Camboriú. Como é que foi? O Spinelli ligou para o senhor, foi isso? Ele me chamou para cobrir a vaga do Fabinho, o antigo Fabinho, que trabalhava aqui, que morava aqui, que foi um dos primeiros locutores da rádio, da Rádio Camboriú. O senhor veio para a Rádio Camboriú? Eu vim para a Rádio Camboriú na época, o Spinelli era o diretor da Rádio Camboriú, e eu vim para a Rádio Camboriú na época. Em 86 eu cheguei aqui para cobrir a vaga do Fabinho, que ele estava doente, e pegou 40 dias de licença para se tratar. Aí eu vim, falei para o Spinelli, ainda brinquei com ele, olha cara, eu vou ficar uns 2 anos aqui, mais ou menos, e vou voltar para o Paraná. Que era assim, né? A gente, naquele tempo, era meio voador, né? Quando eu oferecia um pouco mais, você ia procurar fazer o teu trabalho. E vim para ficar 2 anos e estou aqui até hoje. Até hoje. Até hoje fiquei aqui, cheguei em 86,
Cheguei na metade da Copa do Mundo. Aí já estava cobrindo a Copa do Mundo no México, na época. Estava o Melo Filho, que era o diretor de esportes da Rádio Camboriú. O Rodolfo Sestren, que você não chegou a conhecer, um baita narrador, um cara bom. E estava estreando como repórter de campo na época, pasmem senhores, Luiz Carlos Tigrão. Olha só. Lá no México. E eu cheguei aqui para trabalhar com a equipe, né? Aí estava o Andrade, o Coquinho, que todo mundo conhece, fazia parte da mesa, aquela toda ali, parte ali, né? E eu trabalhava nos cortes, naquele tempo a gente cortava o gol na fita e emendava novamente a fita para depois reproduzir. O senhor veio para trabalhar na produção da rádio aqui? Eu vim para fazer o quê? Eu vim para fazer locução. Locução? Eu vim para apresentar um programa sertanejo que o Fabinho apresentava de manhã. Ele fazia 2 programas sertanejos, um de manhã e outro na parte da tarde. Aí eu vim fazer esses 2 programas, daí os caras já viram que eu trabalhava também com esporte, já me botaram a ajudar no esporte. Eu comecei ali, juntamente com eles no esporte, fazendo os 2 programas, né? Passados os 40 dias, o Fabinho melhorou, voltou, o Spinelli chamou nós dois. Falou, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, o Nenito fica com um programa e o Fabinho fica com outro. Eu falei pro Fabinho, você escolhe, né? Porque você era o dono dos 2, você vai escolher o programa que você quer ficar. E aí ele escolheu dormir um pouquinho mais. E aí ele escolheu o da madrugada. Ah, ele escolheu da madrugada? Ele escolheu da madrugada. Ele gostava da madrugada. Daí ele ficou das 5 às 8 da manhã, ele fazia o programa da madrugada. Aí eu peguei à tarde, das 5 às 7 da tarde, era eu que fazia. Como é que era o nome do programa? Era Parada Sertaneja, eu não gostava daquele nome. Eu cheguei do Spinelli e falei, Spinelli, com esse nome aí eu não faço. Você tem algum nome de programa? Eu tenho. Eu tenho um nome de programa que já trago do Paraná. O nome do programa era Cantariola. Aí eu botei esse programa na parte da tarde, das 5 às 7 da tarde, eu comecei com esse programa. E deu tão certo, tudo, mas ó, tão certinho, tão bom, que eu fui ficando e a coisa foi aumentando, foi cada vez melhorando, e cada vez, né? Aí o espaço estava curto, e à noite a rádio estava perdendo para muita gente. Perdia para tanta gente. Ele me chamou, Nenito, vou te passar para a noite. Das 8 às 11 da noite, com o mesmo programa. Falei, rapaz, ali já tinha Jornal Nacional, ali já tinha novela. Era um desafio, né? Era um grande desafio, que tinha que enfrentar, de qualquer forma, era um grande desafio. Digo, não, vou, não tem problema. Eu entrei no programa da noite, eu enchi o programa de quadros. Eu coloquei quadros no programa, eu coloquei um quadro que se chamava, até hoje todo mundo fala nele, Me Conte a Sua História. Esse quadro era o seguinte, as pessoas escreviam cartas contando a história da sua vida, aquela coisa toda, né? E, né? Histórias pesadas que me contavam. E eu escolhia as cartas, redigia uma e levava para o rádio. Aí no começo eu fazia só e tocava a música mais ou menos que dava certo com aquela história. Um dia eu pensei, mas se tivesse um cara, um conselheiro, por exemplo, para me ajudar nesse quadro aqui, para quando eu terminar a carta, eu chamar o cara e o cara dar o conselho para a pessoa e depois eu tocar a música, será que eu ficaria mais importante? Digo, eu vou fazer isso. Liguei para o pastor Cezino Bernardino. Pastor, assim, tem o programa assim, tem o quadro assim, ele, eu ouço o teu quadro. Isso era o quê? 90 e alguma coisa? Era 92, por aí. Eu ouço o teu quadro. O que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor dê conselho dentro do quadro. Eu termino a carta, o senhor entra com o conselho. Ele falou, feito. Só que você vai fazer uma coisa para mim, você vai me arrumar uma hora de programa na Rádio Camboriú, depois do teu programa. Tudo bem? Aí eu conversei com o Spinelli, arrumamos das 11 à meia-noite. Programa dos Gideões. Programa dos Gideões. Aí o Cezino ia ao vivo para a rádio. Trabalhava comigo, terminava, eu largava a história às 10 da noite, né? Que era a hora da história, das 10 às 10h30, aquele quadro ali, ele girava, né? E todo mundo ouvindo, era uma loucura. A Rádio Camboriú, inclusive, pegava até em Santos, pegava, né? rapaz, uma potência violenta, né? O Fabinho sempre brincava, se botava um tijolo na rua, pegava a Rádio Camboriú. Era uma rádio muito potente. forte, né? Ela não era tão potente, ela tinha a mesma potência dos 5.000 watts que ela tinha ultimamente, só que era um 5.000 watts redondo. Não era um 5.000 watts enganoso. Sim. Né? Aquele 5.000 watts, nós temos 5.000 watts no transmissor, mas trabalhamos com 2,5, 3.
Foi o que nós terminamos fazendo, porque o pessoal foi sucateando a rádio e acabaram com ela. Não acabaram, porque agora me parece que ela vai começar com outro grupo, vai funcionar novamente. Na época, então, o quadro Me Conta Sua História foi o quadro que deu vida para o programa. Mas eu achava que era pouco. Eu achava que poderia fazer muito mais ainda pelo rádio. Aí eu coloquei um quadro pela porta da cozinha. Sabe quem fazia? O Flávio Silva, o Peninha. O Flávio Silva saía à noite, né? Ia andando na rua. Quando ele escutava um rádio dentro de casa, que estava ouvindo a Rádio Camboriú, ele parava o carro, chegava pela porta da cozinha, com o telefone na mão, já ligava para a rádio. Estamos aqui na casa número tal, começa o nome, pela porta da cozinha. Olha só, a força do rádio, hein, seu Nenê? A força do rádio. Veja bem que o rádio é tão potente e faz tudo na hora, né? Aí ele entrava lá na porta da cozinha, o que você está preparando para a janta? Já ia as panelas, que o Flávio é um cara de pau, desgramado. Ia pela porta da cozinha. Você aproveitava, né? Já jantava com os caras, levava um prêmio do programa para a pessoa. E era assim todos os dias, de segunda a sexta-feira. Era assim. No sábado, eu fazia o programa do sábado. Aí o programa do sábado era diferente, não tinha quadro nenhum. O que eu fazia nos programas de sábado? Eu pegava, por exemplo, a história de uma dupla sertaneja bem do passado. Começando lá com Tonico Tinoco e Cascatinhana, aqueles caras bem da antigona. Isso no sábado daí? Isso no sábado. Eu fazia o relatório da vida daqueles artistas e fazia o programa inteiro, contando a história dos caras e tocando música. Pegou também. Deu uma audiência uma febre, porque a rádio muito também boa. na época era muito forte, né, seu Nenê? A rádio era muito boa. O senhor ficou quanto tempo fazendo esse programa da tarde e à noite, no caso? Esse programa era volúvel, ele foi para tarde, foi para tarde, foi para noite e veio para madrugada. Durante o período que eu estive na Rádio Camboriú, só os últimos 5 anos que eu não apresentei ele. Eu fiquei 29 anos, 24 anos eu apresentei. O senhor ficou 29 anos na Rádio Camboriú? Na Rádio Camboriú. Certo. Foi a rádio que fiquei mais tempo. Foi a Rádio Camboriú, direto, né? É a sua história, podemos dizer assim? É a minha história em Balneário Camboriú, se mistura com a história da Rádio Camboriú. A Rádio Camboriú foi um alicerce aqui dentro, não só para mim, mas para muitas pessoas, para a cidade de Balneário Camboriú. É isso que eu queria falar, seu Nenê. A Rádio Camboriú ela foi uma grande escola, né? Foi. Relembra alguns nomes aí pra gente que passaram por ali, que o senhor viu começar a história, que hoje, inclusive, até estão em operação, estão em atividade aí. Olha, quando eu cheguei na Rádio Camboriú, tinha ainda, na época, o Elias Silveira já tinha saído. Ele foi um dos primeiros locutores, juntamente com o Elcio Luiz da Silva. Elcio Luiz da Silva foi o cara que gravou o primeiro prefixo da Rádio Camboriú. Olha só. Foi ele quem gravou. E o Elcio trabalhou, depois que eu estava na rádio, trabalhou mais uns 2 anos, aí se aposentou, adoeceu também, saiu, né? Depois, há pouco tempo agora, ele faleceu. Era um cara bom, foi um dos primeiros locutores da rádio. Estava começando em rádio naquele tempo e já tinha ido para o México para pegar uma experiência, aquela coisa toda. Quando eu cheguei aqui, ele estava no México, inclusive. Naquela época, estava começando a ter experiência, aquele garoto Luiz Alves, né? O Luiz Carlos Tigrão. Meu amigo, muito gente boa e tudo. Era um gurizão, né? Era um garotão. O Carlos Ramiro, na época, hoje assessor de imprensa de um vereador aqui da casa, né? O Eliseu Pereira, ele assessora o Eliseu. Ele estava na Rádio Camboriú quando eu cheguei, estava o Fabinho, o Melo Filho, o Elcio Luiz, o Andrade e o Hilder Júnior, o Pudim. Hilder Júnior. Era a equipe que a Rádio Camboriú tinha naquele tempo, que eu me lembro, né? Você tinha alguns que eu não estou lembrando agora. O James Moura entrou quando? Não, o James Moura entrou bem depois. O James entrou já bem agora, quase nas finalzinhas ali da Rádio Camboriú, né? Mas o James nós nos conhecíamos por telefone já por muito tempo. Ele trabalhou no Paraná, trabalhou na Rádio Matelândia, uma cidade que tem próxima à Foz do Iguaçu, e eu trabalhava na Rádio Difusora. Então a gente trocava ideias assim por telefone, nós dois, né? E viemos se conhecer aqui, em Balneário Camboriú. Osmar Fernandes também passou. Osmar Fernandes passou. Quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, Osmar Fernandes tinha um restaurante chamado, era Casa da Sopa.
E muitas vezes a gente ia jantar lá, convite do Osmar, aquela coisa. Ah, tinha o Paulo Teixeira também, que entrou depois que eu estava na Rádio Camboriú. O Paulo Teixeira hoje é um empresário de sucesso em Balneário Camboriú, uma pessoa muito boa também. E passou por nós ali Aldo Pires de Godoy, que veio Saudoso Aldo Pires de Godoy, um cara de uma voz linda, Verdade. Um baita narrador. Passou por nós ali Aldo Pires de Godoy, Jurandir Carioca, passou por ali também, Paulinho, um cara lá de Lages também, que até foi o Ainor Lotério que indicou ele pra gente, né? E nós trouxemos o Paulinho pra cá, um baita repórter, um cara bom, muito bom também, né? Passou por nós o teu parceiro hoje, o Paulo César, o PC. Verdade, Passou meu por colega nós de bancada ali, hoje, né? E um cara bacana, o PC é um cara fora de série, passou pela gente ali também. Menino bom, trabalhou com a gente. O Luciano Sens. O Luciano Sens, as primeiras reportagens que ele fez foi na Rádio Camboriú. Eu naquele tempo, eu cobria a região toda, né, fazendo reportagens. E o Luciano começou fazendo a cidade de Balneário Camboriú. Aí depois o James veio para cá, o James assumiu o jornalismo. O Heraldo? O Heraldo veio para cá já no meu tempo. O Heraldo, nós fomos buscar ele lá em São Chico. Trouxemos o Heraldo para cá. O Vilmar Correia, não sei se chegou a conhecer o Vilmar Correia, muito bom, vozeirão, fora de série, passou por a gente também ali. Enfim, tantos e tantos locutores que passaram por a gente ali, gente muito boa, gente muito forte, fazendo um trabalho. Na época, aí entrou também, né, na Camboriú fazendo esporte, entrou o Ednei Adriano, que é meu filho, depois trabalhou na TV Panorama por um bom tempo, trabalhou na TV Mocinha, do grupo da menina. O Ednei trabalhou na TV Mocinha e depois foi para Panorama. Esse reboliço tudo de pessoas que estavam ali, que legal, Nenê. Todos eles passaram pela Rádio Camboriú. E teve a maioria deles passou no meu tempo. Quando o James saiu, o James já estava meio doente naquele tempo e veio a falecer meio logo, né? Quando o James saiu, a direção da rádio me chamou, eu assumi o Olho Vivo na Notícia. Aí eu saí do programa sertanejo que eu fazia e saí de reportagem que eu fazia, eu vim para o estúdio para fazer o jornalismo. Tinha o JB que passou por nós ali também, baita cara, um cara de uma voz bonita. Incrível, né? O Jairo Cainelli passou por nós ali também. Enfim, a escola, né, seu Nenê? Se for lembrar todos eles aqui, nós vamos ficar... Ó, fica até amanhã. Quanto tempo de programa a gente tem? Não, já está quase acabando, então, infelizmente está quase acabando. Então vamos terminar, porque se eu for lembrando de todo mundo aqui... Mas eu quero terminar, seu Nenê, falando agora onde o senhor está. O senhor está vivendo um outro momento em outra rádio agora, né? Eu estou vivendo um momento muito bom. Eu saí da Rádio Camboriú aposentado. Eu já estava aposentado na Rádio Camboriú, mas eu continuei Ficar em casa não dá, né, seu Nenê? Eu continuei trabalhando. Quando eu saí da Rádio Camboriú, eu falei para minha esposa, agora chega. Tinha completado 50 anos de rádio, tinha recebido moção da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, de Itajaí, enfim, de Itapema, enfim, eu estava cheio de moções. Ou seja, um reconhecimento por tudo que o senhor tinha feito. Um reconhecimento, graças a Deus, por tudo que eu tinha feito. Eu falei para minha esposa, eu acho que chega. Deu, né? Vou parar. Fiquei 6 meses parado. Eu não achava mais o que fazer, gente. Uma coceira. Eu não sabia mais o que fazer. E eu escutava rádio, eu vou vontade de voltar para o rádio. Aí eu fui para a Rádio Paz no Vale, lá do Pastor Cisino. Eu fui fazer legislativo em ação pela Câmara de Vereadores de Camboriú. Sim. Fazendo legislativo em ação. E um dia, a direção da rádio, na época, era a Rádio 1500, né? E depois passou a ser a Rádio Católica. Depois agora Divinoleiro. Divinoleiro. Aí o padre assumiu, né? Me chamaram e eu peguei o programa, então, quando ainda era AM, na Rádio Católica. Dali 6, 7 meses ela passou a CFM, FM. Né? E o senhor está lá até hoje? Que horário é o seu programa hoje? Meu programa é das 13 às 14 horas, todos os dias, sempre uma entrevista diferente, 2 entrevistas diferentes muitas vezes. Tem dia que eu divido o programa em 3, porque é muita gente para ser entrevistado. Você sabe, eu trabalhei na 103, eu sei a potência da 103 que você trabalha, e eu sei do valor que tem essa rádio. A nossa rádio hoje,
ela está nivelando com todas as demais, né? Estamos no mesmo nível que as demais. Muito bom isso aí, porque você sabe, quanto mais você tem audiência, o pessoal mais te procura para você poder, então, encaminhar para as entrevistas. Tem dias que eu faço 2, 3 entrevistas, sempre diferentes, dentro do programa. Tá feliz, seu Nenito? Eu estou feliz. Tá realizado? Não, realizado eu não estou. Eu nunca estarei realizado enquanto eu estiver no rádio. Porque se eu me realizar enquanto eu estiver no rádio, aí eu estou num patamar que eu não vou fazer mais nada. Boa. Eu vou continuar entrevistando o Peter hoje, amanhã o Peter de novo, depois de amanhã eu te chamo de novo, porque eu parei. Né? Você realizou? Eu me realizei, eu sou um cara tranquilo, muitas vezes em casa é uma bronca comigo. Os filhos, a esposa, para um pouco, os pai. Netos, tem muitos deles que dizem, quando é que você vai parar? Digo, olha, o dia que eu morrer eu paro, daí não tem mais jeito, mas por enquanto tá bom. Tá estourando o horário? Tá estourando o horário. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que pena, seu Nenito. Não é que pena, é um cara louco, vem aqui para contar um monte de história e não olha o horário que está passando. 56 anos de rádio, né? Que privilégio eu, que estou chegando há pouco tempo, 15 anos só que eu estou aqui em Balneário Camboriú, aprendi já muito com o seu Nenito, foi meu grande professor, tenho um prazer, por isso que eu disse, me dê esse privilégio, né, de eu poder entrevistar o seu Nenito e deixar na história, essa história tão linda, seu Nenito, que o senhor conta pra gente, não só para mim, né, que sou um jornalista novo aqui, mas para todos nós, tanta história, tantos amigos que o senhor tem aqui em Balneário e em toda a nossa região. Foi um prazer de coração mesmo entrevistar o senhor e deixar esse momento aqui registrado nos anais da Câmara e também da história de Balneário Camboriú. Parabéns por tudo que o senhor já fez pela nossa cidade e pela sua trajetória. Muito obrigado a você, Peter, muito obrigado de coração a você, o pessoal da Câmara, a direção aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara. Eu agradeço muito por esse momento. Quando olho em você, eu lembro daquele menininho que chegou na prefeitura de Camboriú trabalhando com a gente ali. Verdade. E hoje eu te vejo um grande profissional. É um orgulho para mim ser entrevistado por você, principalmente nesta casa, que eu adoro tanto, que é a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde eu tenho vários amigos. Um grande abraço a todos. Se eu extrapolei o horário, pessoal da direção... Bota na conta. Corta aí, corta. Esse cara fala demais, só fala bobagem. Seu Nenito, um grande abraço. Obrigadão de coração. Para você também. Que Deus te abençoe muito, tá? Muito obrigado. Continue nos ensinando muito ainda, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Tá aí, gente, foi o nosso bate-papo de hoje do Memória ABC. E que programa, hein? Com o seu Nenito Costa, 56 anos de rádio e muita história para contar. Espero que você tenha gostado também. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe e a gente se vê em breve, hein? Até mais. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.